Então, chegamos ao nosso último assunto da disciplina de eletrônica analógica, com participação mais especial do meu cachorro, que por algum motivo não para de latir. Então, nós vamos ver agora os circuitos de polarização DC do transistor bipolar de junção. Como nós lembramos, o transistor bipolar de junção ele é feito juntando duas junções NPN, duas junções PN, que podem formar o transistor no formato NPN, que é o que nós vamos utilizar para os nossos cálculos. Geralmente toda análise matemática feita aqui, ela é em cima do transistor NPN. E também tem o transistor PNP, que apesar da análise matemática não considerar o transistor PNP, ela vai valer também para o transistor PNP. Então, o que nós temos que observar, que na simbologia, que eu vou pegar o nosso Boylestad, nosso livro, que o transistor NPN, ele é o que nós temos a seta para fora. Então, deixa eu procurar aqui uma imagem melhor. Aqui a gente tem o transistor NPN com a seta entrando na base, a seta do emissor entrando na base, e o transistor NPN, a seta do emissor saindo da base. Então, a gente considera que esses transistores, eles são os dois diodos, um operando polarizado daqui para cá e outro polarizado daqui para cá. Isso vai nos dar alguns guias relacionados a níveis de tensão entre essas junções do transistor. Então, outras questões que eu acho que esse conteúdo ele vai levar a semana inteira para ser dado, visto que ele é um conteúdo bem grande. Então, a gente vai acabar fechando a nossa disciplina de eletrônica analógica com um pouco de atraso. Então, é isso que eu tenho para passar para vocês por enquanto, relacionado à nossa data de encerramento do módulo. A gente vai aí estar cerca de 5 dias atrasados no plano de ensino. A pedagogia já está ciente relacionada a isso. Isso não vai acabar interferindo em questão de nota, em questão de fechamento de nota de vocês. É só que o término do semestre das aulas teóricas está previsto para o dia 10 de julho. A gente vai acabar ficando por mais cerca de um mês, até mais ou menos o dia 15, que não sei se vocês estão vendo o meu calendário. 10 de julho, vocês não estão vendo. É capaz da gente passar até o dia 17, mais ou menos, relacionado para fechar tudo. Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Análise. Para que serve a polarização DC do transistor TBJ? Quando vocês estiverem fazendo a disciplina de eletrônica analógica 2, que é a primeira disciplina do próximo módulo, vocês vão trabalhar com circuitos de amplificação de pequenos sinais, utilizando transistores, utilizando amplificadores operacionais. Para a gente ter um circuito amplificador, ele precisa de um certo nível DC para dar condição de funcionamento para o dispositivo semicondutor. Esse cálculo, não, esse é um termo ruim. Basicamente, esse preset, essa polarização, ela faz com que o componente atinja certos níveis e é que a gente consiga então acoplar o estágio AC dentro daquele transistor e ele consiga funcionar na região de polarização. Então a polarização DC
ela é útil para a gente definir o ponto de operação do transistor, o ponto quiescente. Assim como o diodo, o transistor também tem um ponto quiescente. Nós vamos ver a curva do transistor e, portanto, a análise pela reta de carga. Então, com base nisso, a análise ou um projeto de um circuito amplificador de pequenos sinais, a transistor, exige o conhecimento das respostas de sinal alternado e das respostas de sinal contínuo, a resposta C e a resposta DC do sistema. O nível de potência AC amplificado ele é o resultado da transferência de energia das fontes DC aplicadas, ou seja, só existe amplificação AC se existir um nível de polarização DC. E, utilizando o conceito de superposição, em que quando nós temos várias contribuições para o sistema, nós conseguimos calcular cada contribuição separada e ter a resposta final somando todas as contribuições. Sistemas lineares, eles respondem ao princípio da superposição. Então, no final dessa disciplina, nós vamos analisar a resposta DC, o nível DC dos amplificadores, dos circuitos amplificadores a transistor, e nas disciplinas futuras a gente vai acabar introduzindo esse conhecimento, não vai ser comigo, quanto professor, e colocando o estágio AC junto a esse conhecimento que nós vamos adquirir agora. Então, continuando. As relações básicas que nós vamos utilizar. A tensão entre a junção de base e emissor é 0,7 volts. A corrente de coletor ela é a corrente de base vezes o fator de ganho, que é chamado beta do transistor. O beta do transistor é uma característica de fabricação, então ele vai ser sempre dado. E a corrente de emissor, ela vai ser a corrente de base vezes beta mais 1. Para transistores comerciais, geralmente a corrente de emissor ela é aproximadamente igual à corrente de coletor. Porque o termo beta ele vai ser sempre muito maior que 1, então a gente consegue aproximar esse valor igual ao valor da corrente de coletor. Então, o conceito de polarização. O que significa polarizar um dispositivo? O termo polarização significa a aplicação de tensões DC em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. Para amplificadores a transistor, a corrente e a tensão resultantes estabelecem um ponto de operação nas curvas que define a região de funcionamento da amplificação para o sinal aplicado. Por exemplo, essa aí é a curva de operação de um transistor. Vocês podem observar que, diferentemente da curva de operação de um diodo, a curva de operação de um transistor, ela tem vários níveis de corrente para funcionar. Tem um intervalo de corrente que vai ser o inferior, que é a corrente de corte, que é 0 microampere, e o nível superior, que é a corrente máxima de saturação, que nesse caso é 25 miliamperes. Então, cada curva dessa é um ponto de operação em que o transistor pode funcionar. Então, geralmente em um projeto, utilizando a análise pela reta de carga, que também se chama reta de carga, a gente vai escolher um valor, uma dessas curvas para mirar, basicamente, e vamos traçar uma reta entre os valores de C
os valores de C em mA e o valor de VCE, que é a tensão entre coletor e emissor, e definir um ponto de operação para aquele dispositivo. Com isso, os transistores bipolares de junção devem ser polarizados para operar entre os limites máximos e mínimos, que são os limites de VCE e os limites de IC. Se isso não ocorrer, a gente pode estar arriscando a vida útil do dispositivo. Para a polarização do transistor bipolar de junção em sua região de operação linear, que é a região ativa, é onde ele funciona como um amplificador, as seguintes condições devem ser atendidas. Primeira, a junção base-emissor deve estar diretamente polarizada, região P com potencial maior, com uma tensão resultante de polarização de mais ou menos 0,7 volts, ou seja, a junção BE ela é um diodo. A junção base-coletor deve estar reversamente polarizada, região N com potencial maior, com a tensão reversa de polarização situando-se dentro dos limites máximos do dispositivo. A operação no corte, saturação e região das curvas do transistor bipolar de junção são especificamente a seguir. Primeiro, operação na região linear, junção base-emissor diretamente polarizada, junção base-coletor reversamente polarizada. Então, se nós atendemos essas duas condições, nós temos uma operação na região linear ou região ativa. Se nós colocarmos a junção base-emissor reversamente polarizada, nós temos a operação na região de corte. A terceira condição, que é a região de saturação, nós temos a região base-emissor diretamente polarizada e a região base-coletor diretamente polarizada. Nessa condição, o transistor opera como saturação. Na prática, a região de corte, o transistor não conduz corrente e na região de saturação, o transistor conduz corrente sem amplificação. Isso significa que para determinados fins, o transistor é muito utilizado como uma chave semicondutora. Essa variação entre os limites de corte e saturação ela é muito útil em dispositivos de circuitos integrados, em que nós não podemos ter uma chave mecânica, então nós fazemos chaveamento utilizando os princípios da região de corte e da região de saturação de transistores. Ou seja, na microeletrônica é muito mais comum utilizar chaveamento a transistor do que o chaveamento a chaves mecânicas. Isso, principalmente na disciplina de circuitos digitais 1 e 2, o que vocês vão brincar bastante com o chaveamento do transistor, fazendo operar entre as regiões de corte e saturação. Na disciplina de eletrônica analógica, nós estamos interessados na operação do transistor dentro da região linear ou região ativa. Então, o primeiro circuito que nós vamos ver aqui é o circuito com polarização fixa. Então, é o modo mais simples e o modo menos prático de polarizar um transistor, que é colocar um resistor na corrente de base e fazer gerar uma corrente de coletor. Se vocês lembram, quando nós fizemos aquele experimento na disciplina de técnica de soldagem, aquele experimento do LED, que a gente fechava 2 pontos com os dedos, o que nós estávamos fazendo ali? Nós estávamos polarizando
aquele transistor num modo de polarização fixa, em que a resistência do nosso corpo era a resistência de base. O que vai acontecer aqui? Se nós fecharmos um resistor na base, vai passar uma corrente de base no transistor. Quando passa uma corrente de base no transistor, surge uma corrente no coletor que ela é proporcional à corrente de base vezes o ganho. Esse ganho é o beta. A principal característica dessa polarização é que o emissor ele é ligado diretamente ao terra. Agora nós vamos observar o equacionamento desse tipo de polarização. Para análise DC, o circuito pode ser isolado dos níveis a ser indicados, substituindo-se por capacitores. Os capacitores por um circuito aberto equivalente. Por exemplo, aqui, esse é o circuito completo de um amplificador a transistor com a polarização fixa. Nós temos os capacitores de acoplamento C1 e o capacitor de acoplamento C2. E a gente vai ter os níveis, o sinal de entrada, que vai entrar em C1, e o sinal de saída, que vai sair em C2. Só que nós consideramos apenas a região de operação DC. Então nós removemos esses dois capacitores de acoplamento para fazer essa nossa primeira análise. Então nós vamos ter esse circuito. Então, o segundo passo, a fonte DC, que é o VCC lá em cima, ele pode ser separado para análise em duas partes. E com isso nós vamos ter uma malha que percorre do VCC ao terra. Cadê meu ponteiro daqui? Do VCC ao terra, passando pela base, passando pela junção base-emissor, e uma outra malha que percorre do VCC ao terra, passando pela junção coletor-emissor, essa malha aqui e essa malha aqui. Ou seja, a região base-emissor é o nosso estágio de entrada e a malha coletor-emissor é o nosso estágio de saída. Então, utilizando lei de Kirchhoff das tensões, ou lei das malhas, o Boyle-Stad ele utiliza o termo lei das malhas para falar de lei de Kirchhoff das tensões. O que nós temos aí? Nós temos ele está fazendo a malha voltando, ou seja, nós temos menos VBE, menos IBRB, que é a corrente que passa por aqui, essa tensão nesse resistor, mais VCC igual a zero. Ou então nós podemos ter menos VCC, mais IBRB, mais VBE. Isolando o IB, que é o que a gente quer descobrir, nós temos VCC menos VBE dividido sobre RB. Ou seja, escolher um resistor de base ajusta o nível da corrente de base para o ponto de operação. Então, escolher um resistor de base, nós vamos escolher
cada uma, em qual degrau dessas curvas aqui nós vamos operar o nosso transistor. Sobre qual dessas curvas aqui vai estar o nosso ponto de operação. Segundo passo, vamos analisar o estágio de saída. O valor do corrente do coletor está diretamente relacionado à corrente na base por meio de IC igual a beta e B, que é uma das relações fundamentais do transistor bipolar de junção. Observe que o valor da corrente no coletor não está diretamente ligado ao valor do RC, e sim ao valor da corrente de base. Ou seja, só existe corrente no coletor se existir corrente na base. Modificando o valor de RC, teremos uma variação no valor da tensão, ou diferença de potencial, entre o coletor e o emissor, que é um importante parâmetro. Lembrem que os diodos que formam o transistor, eles estão entre as junções de base emissor e as junções de base coletor. A junção coletor-emissor, que é essa que está destacada na figura, ela vai ter um valor que depende daquela curva, de qual degrau da curva de operação. Deixa eu voltar lá no gráfico. A gente escolheu para posicionar o nosso ponto de operação. Se a gente escolheu o ponto B, o que nós estamos definindo? Por exemplo, se escolhemos o ponto B, nós escolhemos um valor de resistência na base que vai nos dar uma corrente de base, nesse caso, igual a 30 microamperes, que é 0,03 miliamperes. E com isso nós vamos traçar uma reta que vai ligar o valor de IC e o valor de VCE. Se nós escolhermos o ponto C, nós vamos operar a gente escolheu um resistor que vai fazer com que a corrente de base esteja sobre o nível de 10 microamperes. Se vocês projetarem o ponto C para cada um dos eixos, o ponto C vai nos dar um valor de C e vai nos dar um valor de VCE. A mesma coisa para o ponto D. Ele significa que nós escolhemos um resistor de base que nos dá uma corrente de base igual a 20 microamperes, então ele vai ter um valor de IC e um valor de VCE. Então, aplicando a lei de Kirchhoff das tensões de novo, nós vamos ter a seguinte equação dessa malha de coletor e emissor. Menos VCC, mais RC e C, que é essa tensão aqui, mais VCE. Ou seja, isolando VCE, VCE é igual a VCC, menos IC-RC. Lembrando que VCE é VC menos VE. Lembrando, é uma diferença de potencial. Então existe um potencial no ponto C, no ponto do coletor, e existe um potencial no ponto E, o ponto do emissor. Aqui, onde VCE é a tensão do coletor para o emissor,
VC do coletor para o terra e VR do coletor para o terra. Só que nesse caso específico, o nosso emissor ele está conectado diretamente no terra. Então nós vamos ter que a tensão do emissor para o terra é igual a zero. Com isso, VCE é igual a VC. VBE é a mesma coisa, VB menos VE. Então VBE para essa configuração é igual a VB. Com isso, a gente encerra esse primeiro vídeo, senão vai ficar muito grande. E no próximo nós faremos esse primeiro exemplo.